Bom dia, Ivan. Esse é o nosso último vídeo do ano e eu acho que o que cabe aqui é a gente relembrar quatro textos que foram bastante lidos ao longo desse ano de 2016 e comentar brevemente sobre cada um. O primeiro deles é um texto seu sobre petrolato. Lembra dele? Bom dia, Gustavo. Lembro sim, foi um texto que, na verdade, a gente escreveu para esclarecer uma dúvida, né? O que é que está se falando, o que são petrolatos, o que está se falando sobre eles e quais os verdadeiros riscos de se usar petrolatos em cosméticos. E eu lembro que tive uma série de comentários sobre esse texto, o pessoal participou bastante, então foi legal interagir e ver o quanto de dúvidas, né, a escolha, a opção ou não por um ingrediente pode causar. E o quanto a gente pode contribuir tentando esclarecer essas dúvidas. Foi algo que eu gostei bastante de escrever e de interagir com as pessoas que E foi um texto bem polêmico, né? Você interagiu bastante com os leitores, né? A gente teve diversos pontos de vista, mas eu entendo que faz parte da nossa função, né? No Cosmético em Foco também. Não é só falar bonitinho, não é só levar o que todo mundo quer, publicar o que todo mundo quer ler. É falar, publicar o que está ali, o que deve ser publicado, o que deve ser dito. Sim. O que eu acho interessante em relação aos petrolatos, né? Aí quando eu falo petrolatos, eu estou me referindo ao óleo mineral e à vaselina. Eu enxergo um futuro promissor para as fórmulas sem petrolato. Eu imagino que isso vai sair do eixo América e vai para o restante do mundo, até porque é um desafio muito interessante, né, para um formulador fazer uma emulsão sem óleo mineral, sem vaselina, e de repente com o mesmo custo, ou mais barato, com o mesmo sensorial, etc. Você já Uhum. teve esse desafio? Ah, sim, constantemente. As pessoas estão procurando por mais sustentabilidade nas formulações e derivado de petróleo, apesar de não ter, assim, pouca toxicidade comprovada, pouco risco comprovado, com certeza eles têm um impacto ambiental muito maior que outros tipos de ingredientes. Então, a tendência é, principalmente pelo aspecto ambiental, fugir desses produtos. Então, eu acho que esse mercado ainda tem muito a ser explorado, muito a evoluir, com certeza, né? Até com o objetivo de tornar esses produtos mais acessíveis, os livres de derivados de petróleo mais acessíveis. Quanto mais, até como é com tensativos aniônicos sem sulfato, né? Eram caríssimos há 10 anos atrás e hoje você tem custos bem competitivos ao Lauro Éter. Não vou dizer igual nem mais barato, mas bem competitivos, né? Não se torna Sim. mais 3 vezes mais caro ter uma fórmula sem sulfato. E um outro texto que eu acho importante a gente pontuar foi um texto meu do mês de fevereiro, que era sobre os ativos mais usados para repelente de inseto. Porque o Brasil é uma região endêmica, Uhum. já era de dengue, agora também chikungunya e zika vírus. A gente teve um surto grande no início do ano e foi atualizado recentemente, pelo menos no Rio de Janeiro já vive um novo surto de chikungunya. Então, repelente de inseto, assim como a gente estava comentando antes, né? Assim como fotoproteção, não pode mais ser um assunto sazonal. Eu não posso mais falar deles e ter esses produtos disponíveis apenas no verão. Eu tenho que pensar nisso o ano inteiro. Aí, o que você, qual que é a sua opinião, né, sobre? Eu concordo, é um produto que sempre vai haver uma necessidade, especialmente em países como o Brasil, né? É um texto que você escreveu que foi um dos que eu mais gostei, porque
Você faz uma abordagem, um sumário bem interessante para quem está procurando ideias de desenvolver novos produtos, saber, ou nunca desenvolveu um repelente antes, e precisa ter uma base de como começar e tal. Então você faz ali você lista, né, quais são os possíveis ativos repelentes de inseto. Eu acho isso muito legal. Você traz tanto os produtos sintéticos quanto aqueles derivados de material vegetal, enfim, então e é um produto, é um mercado que sempre vai ser necessário, então o pessoal precisa realmente estar por dentro do que acontece. E são fórmulas não tão fáceis de estabilizar, porque o teor de ativo é bem alto. Então, parece ser simples, mas não é só fazer uma emulsão e jogar derivativo e está resolvido, né? Não tem 1%, tem um 20%, 25%, 30% de ativo, tal qual um fotoprotetor. Então, o desafio também é grande. E falando em desafio, né, teve um texto da Gisele, eu falo puxando para o desafio, porque é sempre complexo no início, desafiador, a gente entender e tornar claro como é que funciona depois que eu aplico um cosmético na pele, né? Eu só aplico ali, como é que é? Ele é absorvido, não é? Cosmético permeia a pele, até qual camada ele vai ter ação, e etc. Isso, pelo menos, que eu me lembro, é discutido desde que eu estava na faculdade. E sempre há discussão, sempre alguém ressuscita, né? O defunto, eles dizem, não, entendi, então, não. Alguém retoma a ideia e volta à discussão e fica a eterna dúvida. O que eu acho legal sobre isso, o que eu acho legal sobre esse texto é que a gente trouxe de volta aquela questão, né? Cosmético não deveria permear a pele, né? Mas não é impossível. Então, a gente precisa fazer os estudos para garantir que isso não está acontecendo, porque a partir do momento que você tem essa permeação, ele passa a ser, na verdade, um produto de ação sistêmica, de ação no corpo todo, e isso é medicamento, não é cosmético, por definição. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de investigar se o produto realmente está se limitando a atuar onde ele precisa atuar, né? Então, e é uma coisa que provavelmente não é todo mundo que está fazendo, se preocupando com isso aí, né? Porque... com certeza. E não só isso, né? Não apenas fazer os testes de conhecer o produto e garantir a segurança dele, né? A ação dele, até onde ela vai, mas também eu me lembrei agora de apelos, né? Porque cada vez mais as ações estão cada vez mais profundas, né? Os apelos. Os apelos, isso. Os apelos atribuídos ao produto estão cada vez com ações mais profundas. Só que a epiderme tem uma espessura bem pequenininha, então você começa a ter muita profundidade ali, eu começo a entrar num campo, como você já colocou, que não é mais cosmético. E aqui no Brasil é diferente, né? Mas tem em outros países, se os meus claims, né, se os meus apelos de rotulagem indicam aquilo para o produto, ele muda de classificação, ele deixa de ser um cosmético. Eu passo a ter que apresentar diversos outros testes e resultados do que eu teria. Sim. Então, é mais ou menos... Teoricamente, no Brasil isso também deveria acontecer, né? Porque não sei direito por que não. Mas deveria. Aqui é mais a nossa legislação ela é mais não vou dizer abrangente, mas específica, né? Que tem muita especificidade de quem é e de quem não é. Então, se não está escrito, se não está na lista, não precisa. Então, se não está na lista, eu posso dar a minha interpretação primeiro e depois ir contra-argumentando. E o quarto e último texto que eu queria trazer aqui para a discussão é um texto do João, né? Foi até um dos primeiros dele no ano, para sobre a fabricação de cosméticos artesanais. Porque ainda muita gente acha que um cosmético artesanal ele é mais seguro, né? Ele
menos risco do que um cosmético industrializado. E também acham que não existe legislação, que não tem que atender uma legislação, que a Anvisa não restringe, né, a fabricação de cosméticos artesanais. Mas eu acho que vale lembrar que, a meu ver, o risco é o mesmo, né, entre um sabonete industrializado, que foi fabricado 5 milhões de unidades dele, e um sabonete artesanal, que foram feitas 2 unidades, a meu ver, o risco durante o uso do produto é o mesmo, porque a região da pele que eu vou utilizar é a mesma, o modo de aplicação é o mesmo, então eu ainda assim tenho o risco de, durante o banho, ter uma dermatite, né? A legislação é a mesma, independente de onde o produto é fabricado, se é na cozinha de casa ou no parque industrial. É a mesma legislação. Muitas pessoas começam a desenvolver cosméticos de fundo de quintal e não sabem que elas estão sujeitas à mesma legislação, então tem que tomar esse cuidado, né? Tem que procurar se informar bem antes de começar o negócio, para não ter problemas mais tarde. E o risco também é igual, se não maior, porque a indústria, teoricamente, ela atende uma série de critérios de limpeza, etc. e tal, né, dependendo do tamanho da indústria, da qualidade, da preocupação com a qualidade, e que muitas vezes no ambiente artesanal, talvez não seja exatamente o mesmo nível de controle. Então, o risco é de igual a maior, né? A questão da contaminação microbiana, etc. e tal. Não quer dizer porque é artesanal que é mais seguro, né? Ou mais natural, ou nada disso, na verdade. Então, tem que conhecer a marca e se informar. E a cosmética, o risco é o mesmo e a legislação é a mesma. E até brincando, né? Brincando, mas brincando sério. Pela legislação, eu tenho que ter um ambiente específico, né? Ter uma série de exigências para a minha fábrica, da minha produção, e até onde eu lembre, o ambiente de uma cozinha não atende, acho que nenhum requisito das boas práticas de fabricação de cosméticos. Você precisa fazer adaptações, né? Sim. Você fazer adaptações. Você, por exemplo, você não precisa de um equipamento industrial para produzir. A legislação te permite fazer em escala artesanal. Existe uma grande marca mundial, né, que fabrica os cosméticos em indústrias, né, em plantas específicas próprias para isso. Sim. E eles fabricam de modo artesanal, né, na mão, pequenos instrumentos, etc. Mas você tem que tomar uma série de cuidados, por exemplo, paramentação adequada, limpeza do ambiente, etc. e tal, né? Que não é que você vai precisar adaptar a sua cozinha para poder fazer isso da maneira como se deve. Uhum. Então vale a pena se informar e pelo menos tentar fazer da maneira mais correta possível. E o Senac tem uma cartilha para quem quer abrir um negócio novo na área cosmética, que é um bom começo de leitura para quem está nessa área. Com certeza. Esse é o nosso último vídeo do ano. 2016 acaba para a gente com esse vídeo. A gente tem ainda mais algumas publicações durante essa semana. E a gente faz a pausa agora para o período de festas e no mês de janeiro para planejamento do site ao longo para o restante do ano. Então, quero te agradecer pelo ano, né, por mais esse ano aqui na companhia, nos vídeos, na sua disponibilidade. Agradecer o pessoal que vem assistindo a gente e desejar boas festas a você. A gente vai continuar conversando, né, mas a você e a todos os nossos leitores e o pessoal que assiste os vídeos. E um feliz 2017 e até o ano que vem. Boas festas e até 2017. Obrigado, Ivan. Tchau, tchau.